Eu acabei de assistir há pouco o final da série Dark, o seu terceiro episódio, a sua terceira etapa, e achei o final muito bom, bastante interessante. Na realidade, Dark trata de duas questões que são passíveis de uma reflexão, sobretudo na nossa sociedade contemporânea. A primeira é a questão do materialismo, que atribui que as coisas só existem conforme nós as percebemos. Nós achamos que aquilo que existe é aquilo que nós enxergamos. Mas a realidade está para muito além disso, até porque existem mundos espirituais. E também outra coisa interessante é que ela trata das múltiplas possibilidades da existência, que são determinadas pelas escolhas que nós fazemos. Não só nesse universo conhecido, como também na possibilidade dos multiversos. É fácil você perceber que a série tem um embasamento filosófico robusto e também que ela se apropria de princípios da física quântica, que estabelece que uma partícula pode estar em mais de um local ao mesmo tempo. Então é a partir dessa realidade, que é um fenômeno observável, comprovado, que ele constrói a possibilidade de vários mundos, de vários personagens existindo em mais de um mundo e que cada personagem tem a possibilidade de fazer as suas próprias escolhas. É uma série inteligente e para quem gosta de ficção científica, eu recomendo que assista, sobretudo porque o final é surpreendente. Agora eu queria falar de uma outra realidade para você, da realidade da existência, das possibilidades do mundo espiritual. Na verdade, eu queria lhe dizer que, do ponto de vista do Evangelho, o que o reino de Deus significa é uma matrix dentro de um sistema caótico. Paulo fala na sua carta aos Colossenses que existem dois reinos, dois mundos, dois sistemas. Ele diz que o primeiro é o reino de Deus e que o segundo é o reino das trevas. O reino das trevas nós sabemos que passou a existir a partir de uma desconfiguração do projeto original que Deus criou. Essa desconfiguração afetou não só a existência humana do ponto de vista do seu microcosmo, a queda se dá primeiro do ponto de vista interior, para depois esse fenômeno afetar o planeta inteiro, a própria criação, os animais, os ecossistemas, a natureza, tudo foi afetado pela queda, conforme Paulo explica na sua carta aos Romanos. Então, se você pensar a encarnação de Jesus, ela cria a possibilidade da existência de uma matrix dentro desse sistema caótico. E essa matrix é o reino de Deus. Jesus disse, eu venho anunciar para vocês que é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus é composto de quê? Ele é composto de uma lei espiritual. Paulo fala sobre essa lei no capítulo 8 da sua carta aos Romanos. Ele chama essa lei de lei do espírito da vida. Essa lei se contrapõe à lei que opera no sistema caído, que é a lei do pecado e da morte, que leva o indivíduo a ficar preso num ciclo interminável de cobiça, de inveja, de ira, de maledicência, de volúpia, de luxúria, de maldade, de homicídio, e não tem como escapar disso. Para quebrar o processo, foi preciso a cruz. A cruz criou uma nova realidade. O sangue de Jesus abriu a possibilidade de nós entrarmos na matrix do reino de Deus, onde as leis são outras. É a lei do Espírito da vida que nos governa. E para todo aquele que aceitou o governo de Deus na sua vida, é essa nova realidade que passa a acontecer. Na verdade, essa lei do Espírito da vida é composta de princípios. E os princípios nada mais são do que o Evangelho. É você olhar para a vida com um outro olhar. Na verdade, olhar de uma forma como você nunca enxergou antes. Apesar do seu aparelho óptico estar funcionando, só é possível ver a realidade da vida quando a nossa consciência é alterada. As verdades do Evangelho vão modificando o nosso olhar a respeito da vida, porque vão nos ensinando novos valores da verdade, do bem, da liberdade, da bondade, da justiça, da misericórdia, da solidariedade. E isso tudo vai construindo em nós a capacidade de enxergar a vida de uma outra forma.
E à medida que essas realidades vão encarnando nas suas rotinas cotidianas, a partir do momento que isso passa a fazer parte da sua vida e vai afetando a vida daqueles que estão próximos a você, então todas as possibilidades do reino de Deus se expandem na sua existência. Como se você estivesse construindo a sua eternidade a cada passo que você dá. Na verdade, eu sei pela carta aos Efésios que eu já estou assentado com Cristo nas realidades espirituais. Eu já estou lá, mesmo ainda estando aqui. Eu já ressuscitei com Ele quando Ele ressuscitou. Eu estou incluído nisso. A eternidade para mim já começou, ainda que eu esteja nesse tempo tendo que viver nas dinâmicas do espaço, da linearidade do tempo, da física newtoniana. Mas eu sei que a realidade do reino de Deus é uma realidade quântica. Ela se expande em todas as direções e, sobretudo, ela se expande para dentro. Ela muda o meu coração, ela transforma e traz vida ao meu espírito. E ela altera a minha existência a partir das escolhas que eu faço. E todo dia eu escolho por Jesus e pela realidade do Evangelho. Pense nisso, vamos conversando mais por aqui, de encontro em encontro, a mente abre, o coração expande e o mais eu vou te falando no caminho.